A gente vai falar de saúde agora. Eu acho que você tem dúvida. Eu tenho certeza. Eu tenho várias. Você, por acaso, sabe o que é colesterol? Ih, quando falar isso, eu falei, Biane, acho que não é bom não, viu? Sabe qual a importância de se fazer o exame para ver os níveis de colesterol do organismo? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em parceria com um laboratório farmacêutico, cerca de 67% dos brasileiros não sabem suas taxas de colesterol e não sabem que atitudes tomar para controlar a doença. Aí vai quando só piora, né? Puxa a orelha, hein? Os dados ainda mostram que 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças no coração. E boa parte dessas doenças são causadas pelo colesterol elevado. Para conversar sobre isso no programa, a gente recebe agora o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista, intervencionista do grupo Angiocard. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez na nossa casa. Eu que agradeço. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo ótimo. Prazer Doutor, estar quando a aqui gente novamente. fala de colesterol, a gente já fica com medo. Todo mundo fala, ih, colesterol. Colesterol é ruim, colesterol é ruim. O que é o colesterol, doutor? Então, na verdade, o colesterol, ele é um álcool que se encontra dissolvido dentro das gorduras, das células gordurosas, né? E ele é exclusivo do reino animal. Então, nós temos colesterol, os animais têm colesterol. Já as frutas, verduras, legumes, esses não têm colesterol, né? E por que nós temos o colesterol? Porque ele é importantíssimo para o nosso crescimento. Então, a parede de cada célula do nosso corpo precisa de colesterol. Então, para ter parede na célula, precisa colesterol. Além disso, eles fazem parte dos hormônios, principalmente os hormônios sexuais. Então, a gente precisa do colesterol. E, além disso, para digestão dos alimentos, o suco biliar também contém colesterol. Ele é tão necessário para o nosso corpo que 70% do colesterol é o nosso próprio corpo que fabrica. Só para você ter uma ideia, por dia, a gente fabrica 20 miligramas por quilo dia. Por exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos, 1,2 kg são fabricados de colesterol por dia, para manter o nosso corpo, porque as células, elas são constantemente regeneradas, né? Os hormônios produzidos, então essa produção é constante. Então a gente precisa do colesterol. Entretanto, a gente não precisa dele em excesso. Boa. 30% do colesterol vem da alimentação. Apenas 30%. Só que quando você consome alimentos muito gordurosos, muito carboidrato, isso vai levar o nosso corpo a fabricar mais colesterol do que ele precisa. E aí, um tipo de colesterol, que é de baixa densidade, chamado LDL, ele começa, na nossa circulação, a grudar na parede das artérias. E isso, com o tempo, leva à formação das famosas placas de gordura que vão entupir as artérias, que vai promover infarto e derrame. Então é por isso que a gente tem que se cuidar quanto ao excesso do colesterol. E doutor, daí tem o LDL e HDL, é isso, doutor? Quais são os tipos? Isso. A gente sabe que gordura e água não combinam. Né? Se você colocar uma água e um óleo junto, uma gordura, elas não vão se misturar. Não se misturam. Então, como é que faz para o colesterol caminhar pelo nosso organismo, tá certo? No sangue? Ele se liga a algumas proteínas, formando lipoproteínas. E que são pequenas bolinhas que vão caminhar pelo sangue. E elas têm densidades diferentes, dependendo de mais ou menos gordura elas tiverem. Então, o colesterol total, ele vai se dividir em aqueles de alta densidade, que é o HDL, os de baixa densidade e muito baixa densidade, que é LDL e VLDL. Em termos do que eles podem produzir ao nosso organismo, o LDL e VLDL, mas principalmente o LDL, é esse que gosta de grudar nas paredes das artérias, promovendo então aquelas placas de gordura. Já o HDL, pelo contrário, ele tem uma função de ajudar a eliminar o LDL do organismo.
Então é como se ele fosse um lixeiro das nossas artérias, das nossas veias. Então ele ajuda a lavar, a tirar o LDL. Então, quanto mais alto nós tivermos o nosso HDL, ok. E quanto mais baixo o LDL, ótimo. O difícil é quando a gente tem um LDL alto e um HDL baixo. E aí a gente coloca uma situação chamada dislipidemia. O que é dislipidemia? Dislipidemia é um nome, tá certo? Para a gente mostrar que existe um distúrbio do metabolismo do colesterol. Então a doença do colesterol se chama dislipidemia, que pode ser familiar, hereditária, ou, em algumas vezes, decorrente apenas de erros de alimentação e de atitudes. Por exemplo, uma vida sedentária sem atividade física, a obesidade e uma dieta completamente inadequada, rica em carboidratos e gorduras. Doutor, e como que a gente consegue identificar o nosso nível de colesterol? Que exame que a gente tem que fazer? Como que a gente consegue identificar? Essa pergunta é muito importante. Por quê? O colesterol é um dos vilões para promover infarto e derrame, como eu coloquei aqui, né? Ao lado dele, existe a pressão alta e o diabetes. Esses três juntos são os principais fatores de risco para levar a pessoa a ter um infarto, por exemplo, que é a doença que mais mata no mundo todo e principalmente no Brasil também, né? Doença cardiovascular, infarto e derrame mata 300 mil pessoas por ano no Brasil. São 800 por dia, mais ou menos. Então é uma pandemia constante, tá certo? Então, o que eu quis chamar a atenção falando isso é porque para determinar esses três, se você tem diabetes, se você tem colesterol, basta um exame de sangue. Basta uma agulhinha, tirar um pouquinho de sangue e você vai ter esses dois diagnósticos. E a pressão alta, basta medir a pressão. Então, assim, são exames muito simples e que já, de uma maneira muito rápida, já vão te dar o teu perfil de risco, quer dizer, qual o risco de você desenvolver um infarto nos próximos 10 anos, por exemplo. Então, isso o médico consegue, analisando esses exames, te dar isso daí. E aí, obviamente, os outros fatores de risco, o tabagismo, a vida sedentária, a obesidade e o estresse. Todos esses fatores são modificáveis. A gente tem que conhecer se a gente tem ou não. E aí a gente modifica. A única coisa que ainda a medicina não consegue modificar é a genética. E aí fica a dica. Se você tem pais, né, parentes muito próximos, que têm colesterol elevado e que tiveram, por exemplo, infarto, angina, operar no coração, etc., antes dos 60 anos, significa que você pode ter essa herança genética do colesterol e aí você tem que medir o seu colesterol o quanto antes. O ideal é que todo mundo já tenha medido o teu colesterol até os 30 anos, tá certo? E as pessoas que têm herança genética mais forte, que na adolescência já conheçam o seu colesterol. E doutor, existem sintomas? Isso aqui eu devo estar assim porque o meu colesterol é alto ou não? Não, e isso é muito frequente, né? As pessoas chegam perguntando, doutor, eu acho que meu colesterol está alto porque eu não estou me sentindo bem. O colesterol não faz sentir absolutamente nada. O que ele vai provocar? Ele vai provocar algumas doenças, as principais, as doenças cardiovasculares. Então, o sintoma vai vir decorrente daquilo que ele vai ter de doença cardiovascular, por exemplo, né? Então, o colesterol por si só, elevado no sangue, não faz a pessoa sentir nada. Por isso que é importante, aí vem a outra dica, né? Não espere sentir nada, ou não espere aparecer nenhum sintoma para procurar o médico. O ideal é que a gente se previna das doenças, antes que elas aconteçam, antes que elas ocorram. Então, o ideal é ir ao médico não sentindo nada, para poder fazer os exames e aí determinar o que você vai fazer da sua vida, quer dizer, em termos de prevenção, para evitar que você desenvolva problemas futuros. E quem desenvolve um problema futuro, cardíaco, por exemplo, doutor, tem que ficar cuidando do colesterol a vida inteira? Pode voltar de novo ou não? Sim, o colesterol, ele não tem uma cura específica. Então, principalmente as pessoas que têm dislipidemia familiar, por exemplo, que têm colesterol muito alto ou triglicéridos muito alto, eles têm que fazer uso de medicação. E esse uso é contínuo. As pessoas que já tiveram problemas cardiovasculares, já tive infarto, já tive derrame, eu já tive que desentupir a artéria com stent, já tive que botar ponte de safena,
Essas pessoas, elas têm que manter o uso da medicação do colesterol, porque elas têm que manter metas de colesterol bem baixo, que dificilmente conseguiria com alimentação. E esses remédios para colesterol, eles também conseguem, entre aspas, desinflamar essas artérias, essas placas de gordura, reduzir. Essa sim é mais ligada ao colesterol elevado. E ela por si só, a obesidade abdominal, já é um risco cardiovascular isoladamente. Diferente daquele obeso que é obeso por inteiro. todo, por inteiro, né? Então, essa relação direta não ocorre. Tanto que, veja bem, algumas doenças podem levar a distúrbios do colesterol, né? Doenças hepáticas, doenças renais. Entre essas doenças existe a anorexia e a bulimia. E a anorexia é aquela pessoa que fica extremamente magra, porque não come nada. E ela pode ter o colesterol elevado sim, porque é uma questão de metabolismo. E a alteração do metabolismo pode, em algum grau, aumentar o colesterol, ou o LDL, ou o HDL, ou o VLDL, enfim. Então existem situações, existem doenças, aí entra o hipotireoidismo também, que pode alterar o metabolismo do colesterol, independente do peso. Até porque fica medindo bastante a circunferência abdominal, né, doutor? Para saber se tá mais cheinho ou não, aí faz o colesterol, o exame sempre, né? Sim, sim. A cintura abdominal é um fator de risco, né? Então, maior que 88 para mulheres, maior que 102 para homem, já pode ser considerado um fator de risco. E se ela for associada a hipertensão arterial, aumento de glicemia e aumento do colesterol, a gente está dentro de um quadro chamado síndrome metabólica. E a síndrome metabólica aumenta o risco da pessoa ter infarto ao longo da vida. Muito bom. Tem uma perguntinha de WhatsApp que o Léo vai fazer. Vamos lá. Temos uma perguntinha da Dai. Boa tarde. Minha filha de 3 anos tem colesterol ruim alto. Segundo o pediatra, provavelmente é genético, vindo dos avós, pois a alimentação dela é super regrada. Gostaria de saber quais os riscos do colesterol alto para as crianças. Obrigado, Dai. Muito legal, né? Então é genético mesmo, né? Para você ter uma ideia, os primeiros relatos de alteração de colesterol em crianças foram em múmias egípcias. Nossa. Isso porque o defeito do colesterol e o colesterol em excesso na circulação, ele já pode alterar a parede dos vasos, isso logo lá atrás, nas crianças, nos adolescentes, formando pequenas estriazinhas gordurosas e que não entopem a artéria, mas elas ficam ali na parede. E aí, ao passar dos anos, isso pode crescer e causar obstrução. Então, a orientação, na verdade, é essa que a gente comentou. As crianças, quando têm aumento de colesterol, ou é um erro alimentar, ou é algo genético. O que nós fazemos? Corrigimos a alimentação. Se persistir o problema, aí é necessário o uso de medicação também na maioria das vezes. O objetivo, prevenir para que evite problemas futuros. Futuros. Desde criança já começa com a alimentação, com o tratamento, caso, né, doutor? Sim. Doutor, vamos só explanar para o pessoal aqui que a gente fez uma bancada de alguns alimentos. Esses alimentos aqui, esse aqui é tudo não, eu acho, hein, doutor? Pô, isso aqui é tudo gostoso, né? Até eu brinquei com a produção, olha, eu que vim sem almoçar, o negócio aqui fica louco. Tem torta de frango, doutor, gente. O seu é uma marmita, é melhor. Mas enfim. Bom, vamos partir do princípio que a gente colocou. O colesterol, ele é um elemento exclusivo do reino animal. Então, aqui o que veio do reino animal? Veio aqui a salsicha, tá certo? Aqui o franguinho, empanado, o presunto, derivados do leite aqui, que são os queijos, e a manteiga, a margarina, tá certo? Então, eles têm colesterol? Tem colesterol. Entretanto, é importante a gente saber que o nosso organismo vai fabricar colesterol também a partir das gorduras, que são os triglicérides e ácidos graxos. E esses ácidos graxos têm 3 tipos. São os saturados, que é a gordura saturada, essa sim vai fabricar colesterol. E tem as gorduras insaturadas, poliinsaturadas e monoinsaturadas, que é a famosa gordura boa, que vem de frutas, legumes, peixes de água fria e vem também de óleos, azeites, castanhas, nozes, grãos. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, é derivados do leite
temos aqui o leite condensado também, tá certo? Então, esses que a gente comentou, eles têm colesterol, eles têm gordura saturada, e a gente chama atenção aqui para dois, que é esse empanadinho de frango e a batata frita, porque eles são fritos. Então, o ato de fritar por si só já ajuda a você fabricar a gordura, fabricar o colesterol. A gente tem que chamar atenção também para um tipo de gordura que eu não comentei, que é a gordura trans, que pode vir nas bolachas, pode vir aqui na margarina, que é a gordura vegetal hidrogenada. É utilizada justamente para que você tenha essa crocância, ou que você tenha essa questão de você ficar um pouquinho mais durinho. Entretanto, né, já existe legislação para isso, a gordura trans, o ideal é que seja zero da nossa alimentação. Por quê? Porque ela é a pior gordura se a gente colocar em escala, porque ela vai alterar nossas artérias. Então, gordura trans hoje é praticamente banida, tá certo? A gente tem que evitar e a indústria já tem modificado. Então, hoje você já tem essas bolachinhas assim, sem gordura trans. Aí nós temos aqui o chocolate. A gordura do chocolate, na maioria das vezes, é uma gordura insaturada, principalmente quando você tem mais cacau. Então, se você pega o chocolate meio amargo, ou aquele cacau 70%, 85%, ele é inclusive saudável. Por quê? Porque ele vai ter elementos antioxidantes como o resveratrol, por exemplo. Então, a gente tem que saber escolher, né, doutor? Você comer 2, 3 tabletes de chocolate mais meio amargo, com mais cacau, isso até faz bem, não vai fazer mal. Agora, se é um chocolate que tem muita gordura saturada, ele entra junto com esses aqui. Aqui, minha gente, queria chamar a atenção aqui também. É gostoso, mas não é bom. Isso. Outra coisa para chamar atenção são os embutidos. Então, presunto e a salsicha, eles têm muito sódio. Então, para quem tem pressão alta, não é legal abusar desses alimentos. Então, de regra geral, é mais ou menos isso. Agora, doutor, puxa, então não vou comer nunca mais isso daí? Não. A gente tem que saber o que tem mais colesterol, o que tem mais gordura e a gente balancear a nossa alimentação. A gente tem que comer colesterol, a gente tem que comer gordura também, mas eles não podem passar de 30% do que é a nossa alimentação global. E outra, cada pessoa é um indivíduo diferente. Para isso é importante, então, orientação médica e com um nutricionista, por exemplo, para ver como que vai ser a melhor dieta para o seu organismo. Doutor, muito obrigada pela aula, viu? Eu demais, agradeço. né? Você de casa deve ter ficado pensando em várias coisas. Vamos cuidar, gente, vamos melhorar a nossa saúde. Tá tudo nas nossas mãos, né? Cada um fazendo a sua parte, cuidando de si, a gente já melhora bastante, não é, doutor? Não, sem dúvida, sem dúvida. Fazendo uma dieta legal, né? Com pouco açúcar, pouca gordura, pouco sal. E atividade física, você previne um monte de coisas. Um monte de coisas, minha gente. Você aproveita, segue o doutor na internet, @Grupo Anjocardio, tudo junto, ou também @Marcelo Canta. Tudo junto também, né, doutor? É isso aí. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada, agradeço. viu? Muito obrigado. E a gente separa uma marmitinha de torta de frango aqui, ó. Tá incrível, incrível.